Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Divulgue o canal, compartilhe o canal, deixe seu like, o seu dislike, comentem. E hoje nós vamos falar da questão que vocês podem conferir no vídeo de Rodrigo Silva, em que ele fala da questão da... o nome, eu ia colocar o vídeo, mas eu fiquei com receio depois da problema aí com direitos autorais, ou coisa do tipo. Esses crentes não são muito confiáveis. Prejudicar outras pessoas, eles fazem de tudo. Bom, então, esse vídeo, vocês podem olhar na internet. O título do vídeo é Por que Deus mandou matar? Então, nesse vídeo, o Rodrigo Silva, ele alega algumas questões lá, tentando justificar as matanças do Deus hebreu na Bíblia. Aí, no próprio canal dele tem essas argumentações dele, como também tem os crentes, né, que gostam dele e saem divulgando nos seus canais esses vídeos. Até mesmo um crente já veio falar essa bobagem para mim, que é a questão das hipérboles. Então, estou fazendo esse vídeo para mostrar que isso é tudo conversa furada. É só para essas argumentações falaciosas de Rodrigo Silva só servem para ele, né, que ele é crente, e principalmente para aqueles que ouvem e que são crentes e que querem nutrir essa mentira que é a Bíblia. Essa história de haver um Deus justo lá no seu interior. Vou mostrar para vocês que o Rodrigo Silva fala muitas bobagens, certo? Ele simplesmente é um sofista, certo? Sofista. Fala verdades e meias verdades. E quando ele envolve a Bíblia, pronto, aí que envolve até mentiras, certo? Bom, nessa questão aqui lá do... Eu vou falar, eu fiz uns 3 vídeos falando dessas questões, de alguns pontos que ele apontam. Nesse vídeo e num outro vídeo, se eu não me engano. Um outro vídeo que ele fala sobre a questão do quantitativo hebreu, aqueles 600 mil hebreus. Ele fala umas falácias lá, e que muitos crentes compram como verdades, como irrefutáveis e coisa do tipo. Bom, vamos ao vídeo. As hipérboles de Rodrigo Silva. Faça. As hipérboles da Bíblia. Lembrando que ele começa esse vídeo, Porque Deus Mandou Matar, ele vai tentar desconstruir para aqueles seus ouvintes a ideia, a ideia de que Deus mandou matar, porque nós sabemos, lógico que tudo isso é mentira, que está na Bíblia, mas adentrando nessas passagens e imaginando que elas, de fato, queiram dizer aquilo que elas dizem, é... então, as passagens deixam claro que Javé mandou matar diversas pessoas, crianças de peito, homens, mulheres e coisas do tipo. Ele vai tentar desconstruir essas coisas. Ele começa a apresentar achados arqueológicos, ele parte da questão do conhecer o hebraico para dizer que certas passagens foram mal traduzidas. É tanto que ele fala nesse vídeo que o tradutor é, sofre. Ele diz até onde está lá que eu esqueci, questão do tradutor. Ele cita até um provérbio italiano lá, certo? Um ditado italiano com relação ao tradutor. Bom, então ele começa a falar nesse vídeo que tem certas culturas que vai nos parecer estranhas porque a nossa cultura é diferente, ou seja, ele tenta passar para seus ouvintes que aquela forma de agir dos hebreus, de matar, assassinar,
é coisa da cultura deles, certo? Que aqueles povos viam aquelas coisas com outros olhos do que nós estamos acostumados a ver. Aí ele aponta que em nossa cultura tem coisas que pessoas lá do Oriente ou dos Estados Unidos vai considerar como uma coisa errada. Ou seja, ele tenta desconstruir, ele vai, vamos dizer assim, ele vai preparando o terreno na mente dessas pessoas que estão ouvindo eles, que são crentes e que estão propícias a serem enganadas, né? A partir dessas questões da cultura. Ele vai tentar passar para as pessoas que ali era a cultura dos hebreus. Então, aquele comportamento dos hebreus, de mostrar ali nos relatos que eles matavam, roubavam e coisas do tipo, era algo da cultura. E que, embora nós possamos imaginar que essas coisas sejam fortes, pesadas, e de certo ponto cruéis, não eram para eles, porque ali fazia parte da cultura deles. Assim como nós achamos estranho, ou outras pessoas de outros povos podem achar estranho o comportamento de nós brasileiros, certo? Mas vocês mas vejam por aí que ele começa a falar dessas questões da cultura, ou seja, querem desconstruir a ideia de que tudo girava em torno da cultura daqueles povos e, portanto, eles não estavam cometendo crimes ou coisas consideradas como atrocidades, em virtude de ser coisa da cultura, mas depois vai desconstruir essa ideia, entendeu? Porque ele está tentando justificar os crimes dos hebreus a partir da cultura, mas depois ele nega tudo isso que ele estava tentando desconstruir, porque ele vai falar lá que o, houve, houve historiadores que já fez um bem quando matou todos os povos lá de Canaã, porque a cultura deles era prejudicial, que oferecia seus filhos em sacrifícios e coisas do tipo. Ou seja, desconstruiu tudo que ele começou a falar da questão da cultura, porque ele está tentando dizer que os hebreus fizeram tudo aquilo, matavam, roubavam, pintavam o cetro, porque era questão da cultura e que aqueles povos estavam envolvidos nessa cultura. Aí depois ele vem fala e diz que os hebreus fizeram foi um bem para a humanidade quando matou aqueles povos. Veja que absurdo, certo? Bom, vamos ao vídeo. Bom, as hipérboles de Rodrigo Silva. É faça. As hipérboles da Bíblia. Bom, nesse vídeo eu vou provar que o arqueólogo adventista Rodrigo Silva seduz os crentes, em geral, aproveitando-se da ignorância destes e da falta de interesse destes em pesquisar ou mesmo de ler sua própria Bíblia. Esse teólogo protestante afirma que as matanças de crianças cananéias nas mãos dos hebreus não passavam de uma hipérbole. Os diversos assassinatos, né? Não só as matanças das crianças, né? Mas também dos assassinatos em massa que a Bíblia fala que os hebreus fizeram contra aqueles povos. Ele diz que é uma hipérbole, mas ele, se vocês notarem, a ideia que ele leva de hipérbole é como se fosse algo inexistente, um exagero naquelas declarações de os hebreus terem feito aquilo sem terem feito. Entendeu? Ele busca negar o fato. Mas não é essa a ideia de hipérbole. Tá entendendo? Hipérbole não quer dizer isso. Diz ele que Deus não mandou matar crianças, mas sim que os hebreus usavam de figuras de linguagem do tipo a hipérbole para exagerarem suas histórias. Ele tenta justificar quando a passagem diz que os hebreus mataram todo mundo, exterminou todo mundo. Então ali é um exagero, né? E que de fato não foi todo mundo, não matou todo mundo. Isso é um exagero. Ele vai passando vários vídeos, né? Ele vai usando uns slides, aí vai mostrando ali um outro achado arqueológico, um outro comentário de, 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 de crentes influentes, que é tido como teólogos, coisas do tipo. Aí, aí entra na questão da língua, né, do hebraico, aí solta uma outra palavra no hebraico, as pessoas ficam impressionadas, olha como ele domina o hebraico, olha como esse homem sabe a cultura hebraica, olha como esse homem sabe do hebraico. Então, qualquer bobagem que ele falar,
aquelas pessoas que estão o ouvindo vai aceitar como pura verdade. Entendendo? O jogo de palavras, sedução. Dizer que Deus não mandou matar crianças, mas sim que os hebreus usavam de figuras de linguagem do tipo a hipérbole para exagerar em suas histórias. Será mesmo isso verdade? Será mesmo que os escritores hebreus quiseram passar para aqueles seus leitores essa ideia? Essa ideia? Infelizmente não. Os escritores pretenderam mostrar que os habitantes daquelas terras teriam sido exterminados mesmo. Os escritores pretenderam mostrar que crianças de peito, mulheres e velhos teriam sido assassinados por meio da espada dos hebreus invasores. Antes de entrarmos a fundo para discutirmos os erros infantis de Rodrigo Silva, iremos antes entender o que é uma hipérbole. Porque, como eu falei, veja o vídeo. Eu ia botar o vídeo, mas senão esse meu ia ficar muito grande. Mas veja o vídeo, veja os argumentos dele e venha e analise o que os argumentos que eu apresento aqui. Certo? Hipérbole. O que é uma hipérbole? Hipérbole ou ausese é a figura de linguagem que ocorre quando há exagero propositado em um conceito. Olha, hipérbole é o quê? É a figura de linguagem que ocorre quando há exagero propositado, ou seja, com intenção, em um conceito para definir algo de forma dramática, transmitindo uma ideia aumentada do autêntico. Em termos simplificados, a hipérbole consiste na expressão evidentemente exagerada de uma ideia. Esse conceito de hipérbole eu peguei lá na Wikipédia, certo? Peguei também exemplos de hipérboles também no Wikipédia. Mas há vários conceitos de hipérbole nesse mesmo sentido na internet, certo? Bom, vejamos também alguns exemplos de hipérbole, muitas das vezes usadas por nós. Vou repetir novamente para vocês para o conceito de hipérbole, porque não é esse conceito que ele tenta passar no vídeo, está entendendo? Veja o que é hipérbole. Hipérbole ou ausese, desculpe, hipérbole ou ausese é a figura de linguagem que ocorre quando há exagero propositado em um conceito para definir algo de forma dramática, transmitindo uma ideia aumentada do autêntico. É uma ideia aumentada do autêntico, pessoal. Em termos simplificados, a hipérbole consiste na expressão evidentemente exagerada de uma ideia. Ou seja, a hipérbole, pessoal, ela não nega um fato. Ela transmite aquele fato ou ideia de forma exagerada, mas ele não nega o fato. Por exemplo, vamos ver os exemplos, que vai ficar mais claro, certo? Vamos ao exemplo. Já te avisei 1 bilhão de vezes. Qual é a ideia, pessoal? Veja o conceito de hipérbole. Aqui somos exemplos de hipérbole, certo? Isso tudo aqui são exemplos de hipérbole. O que é a hipérbole? É a figura de linguagem que ocorre quando o escritor quer exagerar de forma proposital um conceito para definir algo de forma dramática, certo? Transmitindo uma ideia aumentada do autêntico. Em termos simplificados, a hipérbole consiste na expressão evidentemente exagerada de uma ideia. Então, nós vamos ver aqui, qual é a ideia aqui, pessoal, da frase? Já avisei 1 bilhão de vezes. A ideia é o aviso. Pessoal, o aviso deixou de existir porque houve um exagero na forma que o escritor tenta passar, na quantidade de vezes que esse aviso aconteceu, ou foi avisado alguém? Não, o aviso aconteceu, tá entendendo? A hipérbole não nega um fato, pessoal. Ele apenas exagera a ideia do fato. Já te avisei 1 bilhão de vezes.
Esse exagero de falar que foram avisados 1 bilhão de vezes, e é óbvio que ninguém avisou ninguém por 1 bilhão de vezes, certo? Isso não quer dizer que não houve um aviso. O aviso existiu. Entenderam? O exagero está aqui. A ideia é esta, o aviso. A ideia, o ato, existiu, pessoal. A forma como nos é passado é que há o exagero. Mas o ato existiu, estão entendendo? Outro exemplo. Se você for embora, chorarei rios de lágrima. Qual é a ideia central aqui, pessoal? Qual é a ideia que está sendo exagerada aqui? É que a pessoa aqui vai chorar. Essa é a ideia principal. E onde é que está o exagero? Diz que ela vai chorar rios de lágrima. Ele vai derramar tantas lágrimas como se fosse um rio. Aqui está o exagero. Mas o ato de chorar, pessoal, não vai deixar de existir. A ideia ou o ato vai existir. O que acontece é que vai haver um exagero na forma como esse ato vai ser exibido ou passado para os ouvintes. Entenderam? O ato de chorar aqui não vai deixar de existir. Essa é a ideia da hipérbole. As crianças estavam mortas de sede. Qual a ideia, pessoal, aqui? Qual a ideia principal aqui dessa frase em que nós vemos a presença da hipérbole? A ideia principal é a sede. A ideia principal é a sede. As crianças estavam mortas de sede. O exagero está aqui nessa expressão, mortas. Entendendo? Mas eu pergunto, pessoal, as crianças não estavam com sede? Estavam, pessoal. Tá entendendo? A forma como é passada a ideia de sede é que há o exagero, há o uso da hipérbole. Mas o ato, a ideia, não deixa de existir porque estamos diante da hipérbole. Entenderam? E calor infernal. Outra. Qual a ideia principal? O calor. O calor deixou de existir? O calor não existe? Existe, pessoal. Mas ele usa a ideia de inferno, por quê? Porque o inferno é entendido por nós como algo que é um local em que o calor é extremamente quente. E que muitos dizem que lá o fogo nunca apaga, né? Então o inferno seria o lugar mais quente que existe. Então esse calor que essa pessoa está sentindo é como se fosse um calor dos infernos. Tá entendendo? Ele está, na verdade, ele está querendo dizer que está sentindo calor. Mas por ele ter usado esse exagero, ter usado a hipérbole, o calor não existiu, pessoal? Existiu, pessoal. Entendendo? A hipérbole não anula ou não nega a existência de um ato, de um fato. Esta história me faz morrer de rir. A história não existe, pessoal? Existe. Foi contada a história. O exagero está onde? Quando ele diz que a história faz ele morrer de rir. Ninguém morre por rir. Ninguém morre por ouvir uma história. Mas ele quer passar a ideia de que a história é tão engraçada, que parece que vai fazer com que ele morra de tanto rir. Que ele não consegue parar de rir. Mas a história deixou de ser contada, pessoal. A história não existiu em termos, no caso, a história deixou de ser contada para aquela pessoa? Não, a história foi contada. Tá entendendo? Então, aqui há uma série de hipérbole que eu poderia citar. Não vou nem mais prolongar sobre essa questão, porque acredito que vocês tenham entendido. A hipérbole não nega um fato. Estou com a fome de leão, por exemplo. Estou com a fome de leão. Onde está o exagero? Dele comparar essa sua fome com uma fome de um leão, que o leão tem o quê? Uma fome grande, né? Um leão como um boi, um javali, um veado, um cervo inteiro. Então a fome de um leão é grande, então ele está
Mas a fome dessa pessoa, estou com fome. A fome dessa pessoa não existe, pessoal? Existe. A fome existe. Esse ato de sentir fome não deixou de existir porque ele usou a hipérbole. Ele simplesmente está realçando essa necessidade, essa vontade de comer. Esta dor está me matando. A dor deixou de existir? Porque ele está dizendo que uma dor está matando ele? Não. Ele é forte como um touro. Ele não tem força, pessoal. Essa pessoa aqui não tem força só porque ele comparou. Diz que a sua força é como a de um touro? Será que a força que ele tem deixou de existir? Não. Simplesmente realçou por meio da hipérbole. A hipérbole não é uma mentira, pessoal. Tá entendendo? A hipérbole não transforma aquilo que foi dito em uma mentira. Não, ele simplesmente, a hipérbole vai exagerar. O exagero vai servir como um realce naquela ação, naquele ato, ou naquele fato que aquela pessoa quer exprimir. Entendendo? Estou quase morto de tanto estudar. A pessoa deixou de estudar? Não, pessoal, o ato de estudar existe e está sendo praticado por essa pessoa. Mas ele pegou e disse que estava estudando tanto que estava quase morto. Tá entendendo? É isso. Temos ainda algumas hipérboles de ilustres escritores. Vejam, Olavo de Bilac, rios te correrão dos olhos se chorares. Essa pessoa aqui, que está sendo retratada por Olavo de Bilac, não chorou? Chorou, pessoal. Mas onde é que está o exagero? Dizer que ela ia chorar rios. Querendo dizer que ia chorar muito. Um quarteirão de perucas para Clodovil Pereira. Ou seja, essa pessoa deve ser careca. Nós entendemos que essa pessoa deve ser careca. Tão careca que precisaria de um quarteirão de perucas. Tá entendendo, pessoal? Mas ela deixou de ser careca? Porque ia precisar de um quarteirão de perucas? Não. É José Cândido Carvalho. Aí nós temos Carlos Drummond de Andrade, aqui aponta essa outra, Na Chuva de Cores, Da Tarde que Explode. Assim esperamos, disse a plateia, já agora morrendo de rir. É de Caetano Veloso. Sila Guarda, que já é aqui é de Vigílio, na Eneida. Vigílio, Eneida novamente aqui, aponta aqui que aqui existe hipérbole. Ou seja, dessa forma, é muito fácil percebermos que, ainda que acreditássemos nas falácias de Rodrigo Silva, de que os escritores do Velho Testamento fizeram uso da hipérbole, pessoal, nos contextos em que eles nos dizem que os hebreus saíram assassinando crianças, matando crianças, assassinando é, é, esses assassinatos, não deixariam de ter existido. Pois, como vimos, a hipérbole não nega o fato, pelo contrário, ela o enfatiza, pessoal, porém de forma exagerada ou exacerbada. Quando a Bíblia diz que os hebreus, como ele está tentando passar essa ideia de hipérbole, eu digo o Rodrigo Silva, né, quando fala que a Bíblia, não, isso aí é um exagero, eles estão usando de figura de linguagem da hipérbole. Isso não nega o fato. A Bíblia está dizendo que os hebreus mataram pessoas, mataram crianças ao fio de espadas, mataram mulheres. Tá entendendo? A Bíblia não está negando esse fato, pessoal. Ela só, se no caso aí houve uma hipérbole, como ele tenta passar, houve apenas um exagero daquele fato, mas o fato existiu. Houve assassinato de pessoas. Isso, a existência ou não de hipérbole em nada inocenta essas atrocidades que a Bíblia nos apresenta que foram sendo praticadas pelos hebreus, ou que foram praticadas pelos hebreus. Tá entendendo? E, repito, vocês olharem nesse vídeo, porque Deus, porque Deus, porque Deus mandou matar, de Rodrigo Silva, vocês vão ver que ele tenta passar a ideia de que hipérbole é uma mentira. E hipérbole nega aquele fato, mas como eu estou mostrando para vocês, isso não é verdade. Entendendo? Ou seja, os hebreus não deixaram de matar crianças, mulheres, velhos e homens, porque supostamente seus escritores descreveram aquelas ações dentro de uma perspectiva hiperbólica.
o pobre Rodrigo Silva, na tentativa de inocentar o Deus hebreu, escravocrata, genocida do Velho Testamento, esqueceu desse detalhe. Seus ignorantes seguidores não se dão ao trabalho nem de entender o que é uma hipérbole, mas aceitam a mera declaração dele só porque ele se intitula ou se utiliza dos títulos de arqueólogo, teólogo e pastor. Como eu falei para vocês, já veio cristão me falar, nesses textos que eu tenho aqui, quando eu falo que Javé mandou matar crianças de peito, pessoas, tá? Aí ele vem, posta para mim esse vídeo dele, como se essas bobagens aí me refutassem. Pois então, pessoal, entenderam? A hipérbole não nega um fato, pelo contrário, ela realça aquele fato. Ela não diz que aquele fato não existiu. Ela diz que o fato existiu. É relevante ainda notarmos que o próprio Rodrigo Silva, no início de sua fala, ele confessa que essa história de interpretar essas passagens bíblicas como sendo como havendo uma hipérbole é dele. Não, essa ideia não é compartilhada pelo Leandro Quadros, pela Ellen G. White, que é a profetisa deles, dos adventistas, e não é de outros arqueólogos, tá entendendo? É dele. Ele diz claramente lá. Aí vem esses cristãos, vem para cá no canal falar bobagem, aí joga lá esse vídeo dizendo que isso aí aquelas passagens é um exagero, né? Isso é exagero, isso não existiu. Não sabe nem o significado de hipérbole, ignorantes. Compra tudo que outros falam, não tem nem o mínimo de senso de buscar a verdade. Pois bem, para corroborar suas próprias afirmações, Rodrigo Silva disse que há diversos relatos similares em achados arqueológicos que mostram outros povos fazendo uso da hipérbole. O pobre arqueólogo, para corroborar essa bobagem, cita, por exemplo, a estela do faraó Meneptah, a estela de Senaqueribe e a estela de Moabe. Porque essa é a jogada, tá entendendo? Você jogar essas ideias, você cria uma argumentação, aí apresenta um achado arqueológico, aí a pessoa logo, ih, olha que fundamentação espetacular, um achado arqueológico, não, aqui não tem mais o que contestar, né? Aí a pessoa já fica vendida, tá entendendo? Mas as pessoas não sabem interpretar um achado arqueológico, tá entendendo? Porque os crentes, quando ele apresenta esses achados arqueológicos, eles acham que aquilo ali está atestando o que a Bíblia está dizendo. Não. Achado arqueológico não está atestando nada que a Bíblia está falando. Vocês podem ver isso no achado que ele falou aqui, no achado de a estrela de Moabe, que é a estrela do rei Mesa. Eu postei 2 vídeos que fala sobre a pedra moabita, que é a mesma que a pedra moabita é o mesmo que a estrela de Moabe. Eu acho claramente que não prova nada ali que a Bíblia fala. Porque quando o crente, como eu já falei, quando o crente diz que um achado prova o que a Bíblia está dizendo, ele na verdade não está simplesmente afirmando que aquela história na Bíblia é real. Não, ele está querendo mostrar que o Deus hebreu existe, que o Deus hebreu é real. Só que esses achados não dizem nada disso. Tá entendendo, pessoal? Nesses achados, encontramos esses povos mencionando que teriam exterminado a Israel a sua semente. Tá entendendo? Aí o que é que ele fala? Aí ele pega, lê aquelas passagens de Josué, que Josué, o Deus hebreu mandou Josué matar um monte de gente, né? Que era para ir para as cidades, exterminar desde a criança, desde o velho até a criança. Mulher, animais, não sobrar nada, exterminar tudo, certo? Aí, aí ele menciona a passagem lá de Moisés, né? Que Moisés também manda matar um monte de gente, exterminar.
Aí ele pega, vai ler trechos desses achados arqueológicos da estrada de Senaqueribe, de Meneptah, de Moab, que tem essas mesmas expressões, do tipo que esses povos exterminaram o povo. Por exemplo, a estrada de Moab fala que o rei Mesa diz que havia exterminado a semente de Israel. Na estrada do faraó Meneptah, também esse faraó disse que havia exterminado a semente de Israel. Aí ele joga a pergunta para os seus ouvintes, né? E Israel deixou de existir? Aí a pessoa, não, Israel existe até hoje, né? Então, aí o que é que o que é que ele quer? Que as pessoas aceitem como uma verdade. Então ali o que a Bíblia está falando é uma hipérbole. Mas a hipérbole que ele passa, a ideia é que hipérbole não é verdade. Entendendo? Só que não é isso que hipérbole significa. Como eu mostrei para vocês. Tanto conceitualmente como nos exemplos. Hipérbole não nega o fato. Hipérbole afirma o fato. Tá entendendo? Bom, mas no vídeo que eu falei da Estela de Moab, eu também explico essa questão dos povos retratarem como que exterminando outros povos, certo? Mas nesse vídeo também eu trago uma outra explicação para essa questão. Bom, aí ele pergunta para o público, né, quando ele joga essas inscrições nesses achados arqueológicos, né, de Senaqueribe, de Moab e de Meneptah. Aí ele pergunta para o público, né, que está tudo já... Ele começa com aquele jogo, né, de palavras, tá, a pessoa já fica tudo envolvida, aceitando tudo que ele fala como verdade. Aí ele vai jogar para a plateia essa história. Então, Israel deixou de existir? Aí as pessoas, não deixou não. Então é verdade. Então, esses assassinatos que a Bíblia fala é tudo exagero. Eles não mataram crianças, não saíram matando ninguém. Isso é só exagero. Mentira. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Os egípcios, os egípcios e Mesa mataram todos os hebreus? Eles faz sugestão, né? Porque lá o rei Mesa disse que matou todo mundo, né? Que exterminou Israel. O Mereptah também disse que acabou com a semente, ou seja, acabou com o povo hebreu. Assim, se valendo de um achado histórico ou arqueológico, ele ilude os seus pobres ouvintes, que já estão seduzidos, tá entendendo? Entretanto, quando Rodrigo Silva usa o argumento acima de apresentar esses achados arqueológicos, ele incorre em diversos erros que liquidam a inspiração da Bíblia. Sabe por quê? Porque os cristãos afirmam que os escritores bíblicos foram inspirados pelo Espírito Santo. Mas se esses escritores eram inspirados, então como eles tinham a mesma visão de mundo dos pagãos? Como esses escritores poderiam estar se expressando da mesma forma que os pagãos que não tinham inspiração? Porque nesses achados vocês vão ver que esses pagãos que escreveram nessas inscrições, a literatura ou a forma de se expressar é a mesma que nós encontramos na Bíblia. E o que isso quer nos dizer? Que os escritores hebreus não tinham inspiração nenhuma. Eles seguiam o padrão literário de todos aqueles povos em sua vizinhança, pessoal. Ou seja, não existia Deus nenhum quando eles escreviam essas histórias. Porque se existisse, aqueles povos pagãos não estavam escrevendo da mesma forma, se expressando da mesma forma que eles. O pobre teólogo cristão fuzila a Bíblia sem querer. E mais, ele só passa a ver essas passagens como supostas hipérboles por causa desses achados. Se não existisse, ele as viria da mesma forma que sua mestra Ellen G. White as via. Ellen G. White, que é a profeta para os adventistas, via essas passagens como totalmente literais. Lendo quadros e em seu canal ali, Na Mira da Verdade, vocês vão ver ele tentando argumentar contra essas situações vexatórias
para o Deus hebreu e mostra que aqueles assassinatos foram reais, certo? E como eu disse, ele depois vai desmentir tudo isso que ele falou, que ali eram passagens é, hiperbólicas, como ele tenta passar a ideia que hipérbole não seria uma coisa real, mas simplesmente uma coisa exagerada que não existiu. Depois vai desmentir, porque ele vai falar que há historiadores que dizem que os hebreus fizeram foi um bem para a humanidade quando matou todo mundo, aqueles povos, porque eles eram. Aí ele vai tentar mostrar que aqueles povos não prestavam, que era fazer isso, fazer aquilo de errado. Aí mostra lá alguns achados que mostram que os hititas, os assírios eram extremamente violentos, assassinos, que aqueles povos matavam outros, seus filhos e que tinham a estátua do deus Baal, se não me engano, em que era uma imagem em que tinha essa, essa imagem ficava de braços, né? Tinha dois braços e no seu interior existia um forno e sempre ficava em chamas. Então aquelas pessoas pegavam seus filhos e jogavam ali ou colocavam nos braços e morriam, né, queimados, né? Estava super quente. Então aí tenta passar essas características da cultura daqueles povos como um mar, né? E que isso e que essas atitudes deles eram perversas, cruéis, e que, portanto, quando os hebreus vieram matar todos eles, não fizeram, não mataram pessoas inocentes, pessoas boas, mas pessoas ruins. Só que isso é desmentido já no joguinho dele lá no inicial, quando ele falou que as culturas devem ser respeitadas, porque o que eu acho errado numa cultura pode não ser para outra cultura e vice-versa. Então, como é que essas coisas que esses povos faziam deviam agora ser condenadas? Porque eles ofereciam seus filhos em holocaustos. Entenderam? Os inocentes, os ignorantes, não conseguem ver as discrepâncias das argumentações dele, certo? E desse erro crasso dele tentar passar a ideia de que hipérbole é negar um fato. Bom, lendo quadros e outros adventistas e crentes de outras denominações também veem tais passagens como literais, pessoal. E não vê essas passagens como hipérbole, no sentido que ele tenta passar, certo? Rodrigo Silva também se esquece que o contido na estela de Meneptah era vista como um fato real para os egípcios. Os egípcios que quando liam, vamos supor, aquela estela de Meneptah, não viam, não, isso aí foi um exagero, isso não existe não. Eles não, não imaginavam isso. Eles achavam aquilo que estava escrito na inscrição de Meneptah como algo real. Assim como os moabitas, naquela estela que falaram que eles haviam matado diversos povos, escravizado e matado outros, eles viam aquelas coisas como real. Os hebreus, quando liam esses escritos aqui, inventados, muitos deles, viam e criam nessas coisas como fatos reais. Ele não inocentava o seu Deus ou o seu povo de terem matado todos aqueles povos. Certo? Então isso tudo é falácia. Quando um egípcio lia essa inscrição, ele não imaginava que aquilo ali era um relato exagerado, não muito real. Não, os egípcios viam da mesma forma que um hebreu via seus contos e suas lendas. Ademais, repito, hipérbole não nega um fato, ela apenas o enfatiza e realça. E ainda que alguns ignorantes pensem enganosamente como Rodrigo Silva, essas estelas não nos dizem que não houve mortes de crianças, mulheres e homens. A, 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 a estela de Meneptah ali, quando diz que Israel foi exterminado, não está negando que não houve mortes, que não houve hebreus que não foram mortos. Senaqueribe, quando fala lá nas suas inscrições que exterminou Israel, coisa do tipo, ele não está dizendo que não houve mortes de hebreus e de outros povos que saiu conquistando. Não está negando isso. Houve mortes, houve assassinatos. Entenderam? Pelo contrário, ela nos mostra assassinatos de pessoas, vez que sabemos que os povos antigos conseguiam terras roubando-as de outros povos. E essas conquistas eram acompanhadas de estupros e muito derramamento de sangue de pessoas inocentes.
Eram pessoas inocentes porque aquelas terras eram delas. Não importa se elas matavam, estupravam em seu habitat, vamos dizer assim. Não importa se elas pegavam seus filhos e sacrificavam seus deuses. Não importa. Ali era a cultura deles, certo? Então, não é porque eles faziam essas coisas que eles eram merecedores de serem assassinados e serem mortos. E que eram pessoas merecedoras de coisas, como, coisas desse tipo. Não. Mas porque os egípcios e outros povos moabitas e assírios se referiam a povos vencidos por eles como que estando exterminados ou mortos. Isso era uma mentira? Simplesmente porque os faraós e reis buscavam imortalizar suas lutas contra seus inimigos. Daí o motivo de se falar que seus inimigos haviam sido exterminados em seu tempo ou época. A vitória não era esmagadora. Israel disse a mesma coisa, né? A vitória era tão esmagadora, sobrando tão pouco do vencido, que eles os viam, os vencedores, como que tendo sido exterminados. Está entendendo? Mais pessoas foram mortas, foram assassinadas, crianças foram assassinadas, crianças foram mortas. Essa é a ideia das passagens. Está entendendo? A ideia que ele quer passar de exagero, como eu repito, não nega o fato. Sem falar que nessas batalhas, normalmente, os reis inimigos eram mortos. E como eles, e com eles seus filhos, que representavam a continuidade de seus reinados. Os reis eram personificação de seu povo. Assim, quando se matava um rei, era como que aquele povo tivesse morrido por completo. No caso especial da Bíblia, os escritores hebreus, quando mesclaram todas as lendas de seu povo com as de outros povos, nunca que eles imaginaram que esses contos poderiam um dia se reunir numa única obra. Daí vermos passagens afirmando que determinado povo fora morto e em outros escritos esse povo exterminado aparece novamente, enfrentando um novo líder, o rei hebreu. Eles não tinham a preocupação em harmonizar essas histórias lendárias. Primeiro, porque esses contos eram de conhecimento dos hebreus. Segundo, porque o povo em geral era analfabeto e nem possuíam cada um a Bíblia como os crentes de hoje têm. Quem tinha posse dessas mentiradas todas eram os rabinos. O povão não tinha acesso nenhum. O analfabeto, para onde é que vai com escritos? Não havia imprensa ainda. E quando foi possível fazer cópias dessas lendas, não eram todos que podiam pagar para ter uma cópia da Torá. Só reis, sacerdotes e alguns grupos extremistas que tinham acesso a esses escritos naquela época, pessoal. Essa Torá era pregada na onde? Com a destruição do templo, né? É nas sinagogas. Essa história de dizer que os judeus conhecem só a Torá desde criança, essa conversa toda, não vale para aquela época. Tá entendendo? Agora eu vou mostrar para vocês passagens bíblicas que nos mostram claramente que seus escritores, os escritores da Bíblia, nunca desejaram que suas histórias fossem entendidas como tendo hipérbole no sentido que Rodrigo Silva tentou passar para seus pobres ouvintes. O exemplo que desmascara ou derruba a esdrúxula argumentação de Rodrigo Silva é o caso da guerra entre as tribos de Benjamim e as 10 tribos de Israel. Vocês conhecem muito bem. Essa passagem é a que conta do estupro daquela mulher do levita que é dividida em 12 pedaços, certo? Você encontra essa passagem lá no livro de Juízes, é isso? Nesse conto, os guerreiros das 10 tribos teriam invadido o território de Benjamim e matado animais, homens, mulheres, crianças de peito, ao fio de espadas, pessoal. Da mesma forma que Josué e Samuel nos dizem que os hebreus mataram as crianças de peito dos cananeus.
certo? Vejamos o relato, pessoal. Naquele dia, portanto, a tribo de Benjamim perdeu 25.000 guerreiros valentes e hábeis no uso da espada, e restaram apenas 600 homens. Veja, a guerra que teve lá entre as 10 tribos e a tribo de Benjamim, todas israelitas, diz que eles mataram todo mundo, só sobrou 600 homens que fugiram para... E só conseguiram escapar de 600 porque eles que fugiram para a rocha de Rimon, onde viveram durante 4 meses. Rimon é um deus, pessoal? Rimon é um deus. Onde viveram durante 4 meses. Os israelitas voltaram e mataram todo ser vivo. Veja o relato nos falando aí. Os israelitas, que eram das outras 11 tribos, certo? Voltaram para as cidades dos benjamitas e mataram a todos. E mataram todo ser vivo que restou nas cidades. Tá entendendo? Pessoas, animais e tudo que encontraram. Também queimaram. Olha, é o texto bíblico que está dizendo aqui. Eles pegaram, mataram pessoas, não deixou ninguém vivo, nada que respirasse. Pessoas, animais e tudo que encontraram. Também queimaram todas as cidades por onde passaram. Juízes 20, 40, 46, 48. A narrativa nos diz que só sobrou, pessoal, 600, só sobraram 600 benjamitas depois de toda aquela chacina. E mesmo assim foi porque eles fugiram, se esconderam. Porque senão eles, segundo o relato nos passa, eles iam exterminar todo mundo dessa tribo. Não ia sobrar ninguém. Isso é hipérbole? Isso é exagero? No sentido que ele fala, né? Exagero no sentido de dizer que o exagero quer dizer que aquele fato não existiu. Mas vemos claramente que o fato existiu. Tanto que só sobraram, segundo esse relato, 600 pessoas, pessoal. Isso é exagero? O relato nos diz a quantidade de pessoas que sobraram de um povo quando esses hebreus entraram e mataram todo mundo. Veja, isso é hipérbole? Isso é exagero, é? As passagens bíblicas nos mostram claramente que elas não querem nos passar a ideia de algo inexistente. Não, nos passa a ideia de que de fato existiu. Então, como podemos? É óbvio que tudo isso é mentira, né? Muitas dessas coisas é mentira. Eu também estou usando de, vamos dizer assim, de hipérbole quando digo que tudo isso é mentira, certo? Eu digo, quando eu falo tudo isso é mentira, porque existem muitas mentiras de fato nesses relatos, e sobretudo a ideia de Deus presente neles, certo? Então, como podemos imaginar que essa descrição é uma hipérbole? Que essa descrição é uma mera exacerbação. Dessa forma, o texto nos diz, desculpem, que crianças foram mortas, homens e mulheres também. Se sobraram 600 pessoas, você acha que não mataram crianças? Não mataram velhos? Não mataram mulheres? Claro que mataram. E foi por ordem de quem que esse povo todo morreu? Segundo essa lenda mentirosa, por ordem de Javé. Segundo a lenda, diz que aquelas 10 tribos oraram, pintaram o sete lá, pediram para Javé, perguntaram se Javé deveria permitir ou não, se eles deviam ir lá e lutar contra os benjamitas, que segundo a lenda, diz que teria aprovado o assassinato daquela mulher do levita, que na realidade era a concubina, né? Que havia traído o levita, certo? Que hipérbole é essa? Que aponta a quantidade de sobreviventes. A lenda é tão clara em afirmar que o deus hebreu patrocinou um genocídio, que os das 10 tribos dizem que eles haviam exterminado uma tribo entre Israel. Só sobraram 6, então foi exterminada essa tribo. Aliás, desculpa, só sobraram 600 pessoas. E todas homens, pessoal. O texto nos diz que foram 600 homens. Só ficaram 600 homens, ou seja, todas as mulheres foram mortas, todos os velhos foram mortos, todas as crianças, sendo de ambos os sexos, foram mortos,
Só sobraram 600 homens. Homens. Tá entendendo? E a ideia do texto, tanto é essa que houve o extermínio dessa tribo, como eu falei. Estão percebendo, pessoal? Assim como lá na pedra de Moab, na pedra de Mentá, naquele fala que a semente de Israel foi exterminada ou deixou de existir, aqui nós vimos claramente os hebreus falando que, como sobraram 600 homens, essa tribo foi exterminada. Entendeu? Deixou de existir. Mas isso não quer dizer que não houve matança dessas pessoas. Pessoas foram mortas, crianças foram mortas, crianças foram assassinadas. Mas como essa tribo ficou em um número tão reduzido, ou seja, 600 homens, ficou em um número tão reduzido, tão pequeno, que ele passa a retratar essa tribo como estando extinta, como deixando de ser, como sendo exterminada. Da mesma forma, esses povos moabitas, assírios, egípcios, quando lutavam com um determinado corpo, com um determinado povo, e os derrotava a ponto de os reduzir em número, eles diziam que aquele povo havia sido exterminado. Tá entendendo? Mas ali não é dizer assim, ele está mentindo, está exagerando a ponto de desmentir um fato. Não. Houve assassinato, mortes. Tá entendendo? Olha, a chacina foi tão brutal e real, segundo essa passagem, segundo a lenda bíblica, que as 10 tribos vão arranjarem, pessoal, vão sair em busca, ou vão facilitar, ou dar meios, desses 600 homens benjamitas arranjar 600 mulheres, para que com essas 600 mulheres eles possam procriar, gerar filhos e fazer com que novamente essa tribo cresça e não seja de fato extinta. Isso é exagero? É dizer que os hebreus assassinaram crianças amando de seu Deus nessa tribo aí de Benjamim, amando de seu Deus, foi exagero? Era exagero que os escritores estavam tentando passar para os seus leitores, no caso, os próprios judeus ou hebreus? Era? É claro que não. Eles estavam passando a ideia de que houve assassinato, houve mortes. Veja, um povo, entre esse povo judeu, o hebreu, foram assassinados, só sobraram 600 homens, pessoal. E as crianças? Pare e pergunte. Porque o crente vai tentar justificar que eles foram mortos porque eles pecaram, porque permitiram que alguns povos que viviam entre eles, que eram os povos que viviam, esqueci o nome do povo que estava lá próximo lá dos benjamitas, e que quiseram e que estupraram a mulher a noite toda. Então eles tentam justificar, não, é porque os benjamitas aprovaram aquele assassinato por meio de estupro daquela mulher. Tal. Então Israel, as 10 tribos vieram para praticar justiça. Mas pessoal, pare e pense. Justiça contra quem? Contra crianças? Contra mulheres que não participaram de nada disso? Isso é justiça de um Deus? Isso é justiça de um Deus que se diz justo, que se diz que seus atos são perfeitos? Como é que ele mata um povo todo, só sobrando 600 homens, pessoal? Pessoas do sexo masculino, só sobraram 600 pessoas do sexo masculino. As crianças, de ambos os sexos, meninas e meninos, e as mulheres e os idosos, foram todos exterminados. Mas será que todas aquelas pessoas nessa lenda, né, todos os benjamitas, aprovaram aquela suposta atitude dos estupradores contra a mulher levita? Ou contra a mulher do levita? É assim que se pratica a justiça, matando outras pessoas inocentes? Uma criança, bebês, são culpados pelos erros de seus pais? 600 pessoas, só sobraram 600 pessoas porque fugiram e se esconderam, pessoal. Segundo a lenda. Era para exterminar todo mundo. Mas todo mundo ali aprovou o tal do estupro? É óbvio que não.
Isso é lenda, pessoal. Isso aqui, isso aqui, essas histórias da Bíblia só mostra a forma como aqueles povos egípcios, assírios, babilônios, hebreus se comportavam em guerra. Não tinha esse negócio de lado certo e lado errado. O negócio, quando envolvia interesses, é matar todo mundo mesmo. Tá entendendo? Não tem nada de Deus aqui, pessoal. De que há um Deus de um lado do certo, ou de quem é certo, ou de quem é justo aqui. Não. A prova está aqui. Entre os próprios hebreus haviam guerras e aconteciam essas atrocidades todas, pessoal. É conversa furada desses cristãos que querem dar razão de ser a esse Deus que os hebreus inventaram em suas histórias e que os cristãos, por ignorância, compraram como sendo seu. Assim feriu José. Isso é hipérbole, doutor Rodrigo Silva? Um assassinato que só sobraram 600 pessoas? Isso é hipérbole? Onde foi parar as crianças? Só sobraram 600 homens? Onde foi parar essas crianças? Quem foi que matou essas crianças? Assim, feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul e as campinas, e as descidas das águas, e a todos os seus reis. Nada deixou, mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Aí, quem foi? Partiu a ordem de quem? Aí o crente vem, não, Deus não mandou fazer isso não. Moisés e Josué que fizeram, mas Deus nunca mandou matar ninguém. Aqui, está dizendo aqui, ó, conforme ordenaram o Senhor. Ou seja, de acordo como o Deus de Israel mandou. Quem foi que mandou matar? Fui eu, foi? Nessa lenda. A lenda diz que foi Javé, o Deus de Israel, que mandou que Josué fizesse isso, e saísse nas campinas, nas montanhas, e saísse matando todo mundo. A todos os reis, matou todos os reis, nada deixou, mas tudo que tinha fôlego saiu destruindo e matando. Até bicho que foi respirasse, diz a lenda que Josué, amando de Javé, matou. Isso é exagero? O escritor está tentando passar um exagero, como ele tenta passar, como o Rodrigo Silva tenta nos vender a ideia de que hipérbole seria algo exagerado e, portanto, algo inexistente? Claro que não. Naquele tempo, naquele tempo, tomamos todas as suas cidades e a cada um destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos sobrevivente algum. Veja, não deixou sobrevivente algum. Temos ainda o exemplo da cananeia Raabe. Segundo a narrativa de Josué, os hebreus entraram na cidade de Jericó e, e matam, entraram e mataram, né? A espada a todos, desde criança até os animais. Ou seja, respirou, tinha que morrer. Mataram a todos, exceto Raabe e seus familiares. Estão entendendo, pessoal? Se há uma hipérbole nessa história e, portanto, os hebreus não mataram crianças, então como só Raabe e seus familiares sobreviveram? A história nos aponta que de sobreviver naquela cidade que a Bíblia tenta passar, que era uma enorme cidade, cheia de pessoas, né? E que Josué matou milhares, tal, coisa desse tipo, só sobraram Raabe e seus familiares, pessoal. Essa é a história que a passagem nos mostra. Isso é um exagero? Isso é uma hipérbole? Não, porque a passagem está dizendo a quantidade de pessoas que sobreviveram. Tá entendendo? Que exagero é esse que aponta os sobreviventes em um número tão reduzido? Um povo todo só sobrar uma pessoa, no caso essa prostituta, e seus familiares? Isso é exagero? Isso é assassinato mesmo. Os textos nos mostram que houve foi assassinato. Como disse, ainda que estivéssemos diante de hipérboles, no sentido que Rodrigo Silva quer passar,
em seu vídeo, elas ainda assim não negariam, elas ainda assim não negariam, não negariam as mortes de crianças ao fio de espadas nas mãos dos hebreus. O relato da guerra a mando de Javé contra os midianitas é outro exemplo, pessoal, que desmente a questão das hipérboles de Rodrigo Silva. Nessa história, Moisés manda matar todo mundo. Porém, seus homens o desobedecem, trazendo para o acampamento dos hebreus mulheres e meninos. Moisés, então, manda que eles matem, esses homens dele, matem as mulheres e todos os meninos. Mas é para deixar apenas as mulheres, no caso o texto fala de meninas, as meninas virgens para eles. Eles deveriam só poupar as menininhas virgens, pessoal. O texto diz que já tinham matado todo mundo lá. Todos os homens adultos já tinham matado. Os velhos, a parte toda. Só trouxeram para o acampamento as mulheres. Mulheres e uns meninos, né? Aí chegando lá, Moisés achou um absurdo eles terem poupado aquelas mulheres e meninos. Aí ele pegou daquele grupo de mulheres, né? E meninos, ele mandou matar todos os meninos. E das mulheres, é só para deixar as meninas virgens. Assim, se não fosse virgem, é para meter o pau, ou seja, matar. Aí nessa história toda só sobrou as meninas virgens, pessoal. Ou seja, a história está tentando nos passar a ideia de que todas aquelas pessoas dos meninos foram mortas, só sobraram as mulheres. As virgens. Isso é hipérbole, isso é exagero, apontando os sobreviventes. Tá entendendo, pessoal? Agora, pois, matai todo homem entre as crianças. Eu estou mostrando para vocês que os hebreus, quando escreveram essas histórias deles, eles não estavam tentando passar para a gente que isso aí era tudo hipérbole, no sentido que Rodrigo Silva tenta passar em seu vídeo porque Deus mandou matar, tá entendendo? As histórias apontam que houve assassinatos, que os hebreus mataram milhares de pessoas, entendeu? Agora, pois, matai todo o homem entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Ou seja, as passagens nos mostram claramente que só sobraram mulheres virgens ou meninas de um povo que fora exterminado. Qual a ideia que essa lenda nos quer passar, pessoal? Simplesmente que crianças de peito, mulheres e homens foram de fato mortos. E o relato de Samuel? Vai, pois agora, e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, pessoal, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Veja que Deus cruel, veja que Deus criminoso. Onde é que tem aqui perto coisa nenhuma, pessoal? A ideia das passagens não é de hipérbole, repito, não é a ideia de hipérbole no sentido que Rodrigo Silva tenta passar em seu vídeo. Tá entendendo? Essa passagem, como a que resiste à morte dos benjamitas, às mãos dos guerreiros das tribos, nos mostra que os escritores não transcreveram essas histórias para que fossem vistas como meros exageros. Isso é tão verdade que Samuel fica inconformado, pessoal. A passagem nos mostra esse profeta, ou esse vidente, ele fica inconformado porque Saul traz para o acampamento um sobrevivente. Veja, o cara achou demais o cara trazendo um sobrevivente, que era o rei dos midianitas. Aí ele disse que não é para sobrar ninguém, não, é para matar todo mundo, não é para sobrar nada, nada, nada. Aí ele, inconformado, porque esse rei, o Saul trouxe esse rei como sobrevivente, aí ele fica irritado e diz que o rei vai perder sua coroa, porque desobedeceu a Javé. Aí
Conversa vai, conversa vem, diz que ele pega uma lança e diz que atravessa o cara no meio e diz que ele não ia atravessar mais ninguém como ele havia atravessado. E acaba com o cara. Ou seja, nessa lenda, diz que ele exterminou todos os povos, ou todos os midianitas. Aliás, desculpe, todos os amalequitas. Entenderam? Essa lenda passa a ideia de que não sobrou nenhum amalequita. Porque o único sobrevivente era o rei. Mas esse rei é morto pelo profeta Samuel. Tá entendendo? E, e, e esse relato é o mais, vamos dizer assim, é o que derruba de fato, assim, essa história da hipérbole, né? Como também mostra que muitos desses contos dos hebreus eram lendas, né? Eram mentiras, né? Porque aqui ele mostra claramente que não sobrou ninguém dos midianitas ou dos amalequitas, certo? Mas depois os amalequitas vão surgir, vão aparecer novamente ainda lá no tempo de quando Saul vai confrontar-se com os filisteus, pessoal. Bom, isso é tão verdade que Samuel fica inconformado com a atitude de Saul em ter poupado o rei dos amalequitas. O profeta e seu Deus sanguinário queriam a morte de todos, sem exceção. Não queria que sobrasse ninguém, não. E isso nos mostra claramente que, de acordo com a passagem, Saul de fato havia matado crianças de peito, homens e mulheres ao fio de espadas. Só sobrou o rei. E as crianças não foram mortas? Se fosse um mero exagero, então como a lenda aponta um só sobrevivente entre um povo? O, 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 o escritor está querendo passar essa ideia de exagero, de coisa inventada? Ora, só um ignorante que vai comprar essa argumentação de que os escritores estavam exagerando em seus contos. É nítido que estamos diante de relatos criminosos, se considerarmos todas essas mentiradas dos hebreus como reais. É uma hipérbole, não se em uma hipérbole não se selecionam quem deve morrer. Outro detalhe muito importante que derruba o pobre teólogo é o fato de que os contos bíblicos nos mostram que os assassinatos dessas pessoas, inclusive crianças, eram ordens, ou seja, eram comandos que exigiam cumprimento daqueles que eram responsáveis pela sua execução. Não existe hipérbole numa frase que denota ordens, comandos de um superior a um subordinado, pessoal. Quando um subordinado ouve a ordem de seu superior, matem a todos, não deixe um só sobrevivente. Não deixem um só sobrevivente. Esse subordinado jamais vai achar que isso, ou esses subordinados, né? Dizer um saudável deixar no singular. Mate a todos, não deixe um só sobrevivente. Esse subordinado jamais vai achar que isso é um exagero e que, portanto, ele deve deixar algumas pessoas vivas. Os pobres, inocentes e tantos outros ignorantes só querem uma desculpa para inocentar a suposta barbárie ordenada por um Deus que se diz perdoador e amoroso. Eles querem apenas achar consolo, querem apenas manter viva essa esperança vã num Deus que nunca existiu, um Deus cujos atos o coloca como o ser mais repugnante do mundo irreal projetado pela Bíblia em suas cabeças. Vejam que há centenas de passagens com os mesmos contextos na Bíblia que os ignorantes as veem como totalmente literais e sem qualquer exagero, no sentido que o teólogo protestante
e arqueólogo tenta passar em seu vídeo porque Deus mandou matar. Tá entendendo? Há exemplo das mortes das crianças hebreias a mando do faraó do Egito, no tempo do imaginário Moisés. E disse: quando ajudardes a dar luz às hebreias e às virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Nenhum ignorante vê nessa passagem um exagero. Eles não acham que isso aconteceu. Eles acham que isso aconteceu da forma que os textos dizem. Não tem exagero nenhum aqui nessa passagem, porque os egípcios estavam matando crianças hebreias do sexo masculino. Aqui não tem exagero. Aqui é real. Estão entendendo, pessoal? O faraó mandou matar crianças hebreias inocentes, pessoal, só porque elas eram do sexo masculino. Aqui o faraó é mau e perverso, e que fez isso mesmo, mandando matar crianças inocentes hebreias. Mas quando você tira o faraó e coloca Deus no mesmo enredo, eles e o teólogo arqueólogo, embromador, né? Dizem que é figura de linguagem, de cunho exagerado. Ah, não, isso é uma hipérbole. Entendeu, pessoal? O deus hebreu, segundo a narrativa diluviana, matou bilhões de pessoas. Se imaginarmos, e como assim, como os cristãos pensam, imaginam que o dilúvio foi mundial. Ou seja, como o mundo já estava povoado, né, de pessoas, então vamos imaginar que bilhões de pessoas morreram nesse tal desse dilúvio. Entretanto, aqui nessa questão do dilúvio, Rodrigo Silva e companhia não dizem se tratar de hipérbole, no sentido de que ele quer passar para seus pobres e enganados ouvintes nesse vídeo, tá entendendo? Não, no dilúvio eles não entendem nada ali como um exagero, não, que houve sobreviventes ali e que os escritores estavam exagerando. Não, eles entendem literalmente ali que todo mundo morreu, só sobrou Noé. Crianças, milhões de crianças morreram, inocentes. Aí eles aceitam essas passagens aqui como literal. Tá entendendo, pessoal? Como é enganoso esses cristãos, como são enganosos esses cristãos, seus argumentos tapam um buraco e descobrem 10, tudo falácia, não se sustenta. O dilúvio retrata o assassinato de milhões de crianças, pessoal. Mulheres e homens nas mãos de um Deus sanguinário, vingativo e cruel. Retrata o assassinato de milhões de crianças, mulheres e homens nas mãos de um Deus sanguinário, vingativo e cruel. E o mais ridículo é que esses cristãos esquecem que suas lendas do Novo Testamento apontam para um assassinato em massa novamente em nosso tempo, por esse Deus marginal do Velho Testamento. Veja que eu botei marginal entre aspas, não, pessoal? O pessoal é muito sensível, aí pode achar que eu estou usando marginal em outro sentido. Marginal no sentido à margem daquilo que nós entendemos como legal, viu? É esse sentido que quer dizer, marginal. Eles esquecem que, em nosso tempo, bilhões de pessoas, incluindo crianças de peito, serão novamente mortas porque não aceitam esse Deus primitivo e grotesco como seu Deus. Não é isso que eles dizem? Que Jesus, quando voltar, vai matar todo mundo? Só vai levar os dele para serem arrebatados e ir para o céu? O resto que não acreditar nele vai ser morto. Ou seja, em nosso tempo, é entendível que esse Deus vai matar todo mundo. Não tem nada de exagero nisso. Mas naqueles relatos lá da Bíblia, é para entender que há exageros, há mentiras, entre aspas. Eles mesmos dizem que em nosso tempo vai haver assassinato de crianças, milhões ou bilhões de crianças vão ser assassinadas por esse Deus. Esse Deus assassina hoje, mas não poderia ter assassinado no passado, nesse mundo imaginário deles. Estão entendendo como é contraditório as defesas desses cristãos? Eles negam e afirmam. Afirmam e negam. Os cristãos que acreditam nas bobagens desses pastores se contradizem a todo tempo. O Deus hebreu matou no passado
e pretende, segundo a lenda, matar muito mais em nosso tempo novamente. Entenderam, pessoal? É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal, comentem e até a próxima, pessoal.